E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Fala, meus irmãos, sejam muito bem-vindos na mensagem dessa semana. Que Deus possa derramar abundantemente sobre a sua vida tudo que você precisa: paz, saúde, prosperidade, uma família abençoada, portas abertas. Que essa semana venha a ser extraordinária, porque o tema dessa semana é Deus tem o melhor para mim. Amém? Mas antes de a gente começar a falar sobre a mensagem dessa semana, eu espero que você tenha estudado o livro de Daniel, que foi a mensagem da semana passada, onde que ali veio tratando, falando um pouco mais sobre a vida de Daniel para você conhecer, dando alguns fatos históricos de que Daniel viveu, e como que foi toda a sua trajetória. Se você não viu ainda, entra lá no canal, procura lá o livro de Daniel, estudo bíblico. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Meu irmão, tira um tempo para você estudar a palavra de Deus. É isso que nos faz ter intimidade, relacionamento e crescer. Amém? Então vamos voltar aqui para a mensagem dessa semana. Deus tem o melhor para mim. Meu irmão, quando a gente escuta isso de alguém, de um pastor, de uma pessoa abençoada, e ela fala, olha, Deus tem o melhor para você, automaticamente a gente recebe isso na nossa vida, porque a gente crê e a gente tem certeza que Deus, Ele sempre vai reservar o melhor para a nossa vida. Amém? E isso é muito bom, isso é certo, a gente tem que receber isso mesmo e a gente tem que crer que isso vai acontecer. Porém, eu vejo muitas pessoas liberando essa palavra, mas se esquecem que através de cada promessa que Deus liberou, de cada bênção que Deus libera na nossa vida, tudo que Deus Ele vai preparar, está preparando para a gente, tem um condicional. Essa é a outra parte que muitas das vezes esquecem de falar para a gente qual que é essa condição. E por isso que também muitas das vezes a gente fica frustrado porque algumas coisas não acontecem. Porque para toda promessa liberada na nossa vida, para toda bênção liberada na nossa vida, para toda palavra que está na Bíblia, que é liberada sobre a nossa vida, existe um condicional. E isso está desde o princípio das coisas, desde quando Deus Ele criou os céus e terra, Adão e Eva. Lembra que lá no Jardim do Éden, Deus falou assim, olha, tá vendo tudo isso daqui? Todas essas maravilhas, tudo isso aqui é de vocês. Vocês podem experimentar, vocês podem viver isso, pode dar nome para cada animal, para cada planta, tudo isso é seu, exceto essa árvore. Aqui está o condicional. Naquele momento, aquele condicional para Adão e Eva é: vocês já têm o melhor dessa terra. Vocês já podem desfrutar tudo dessa terra, menos esta árvore. E assim não é diferente as demais promessas que Deus libera na nossa vida. E eu separei algumas aqui só para a gente poder entender, tá? Como é que funciona a dinâmica dos céus, como é que funciona a dinâmica de Deus. Porque quando a gente escuta, olha, Deus tem o melhor para a sua família, você recebe e está certo, Reforçando aqui, nós temos que receber mesmo, porque eu creio que eu e minha família serviremos ao Senhor. Isso é uma promessa de Deus. Só que existem condicionais. Quando Deus fala que Ele vai abrir uma porta e você vai ser uma pessoa próspera, você vai ser uma pessoa abençoada, existe um condicional por trás disso. Quando Deus fala para você que Ele vai, te curar, que Ele vai te libertar, que Ele vai restaurar, existem condicionais por trás disso. E muitas das vezes nós queremos ignorar esses condicionais. A gente só quer receber a bênção, a gente só quer viver a bênção, mas a gente não se preocupa com aquilo que nós precisamos fazer antes para que a promessa se torne realidade na nossa vida. Moisés, quando ele foi chamado para libertar o povo de Israel,
das mãos do faraó, ele tinha um condicional. Ele sabia que ele ia ter que enfrentar o deserto, que ele ia ter que enfrentar o exército, ele sabia que ele ia ter que passar por algumas coisas, umas situações, até chegar na terra prometida. Assim, meus irmãos, acontece com todos nós. Por mais que a gente se alegra quando nós ouvimos essa palavra, nós também temos que saber que existem responsabilidades, existem coisas que nós devemos fazer como cristão para que essas promessas possam se cumprir na nossa vida. Amém? Então aqui agora eu vou dar alguns exemplos, tá? Só para a gente poder compreender agora a parte da condição, o que realmente nós precisamos fazer. Vamos fazer o seguinte, tira agora a promessa, né? E comece agora a focar naquilo que você precisa fazer para que a promessa se cumpra na sua vida. Lá em Isaías, essa é muito famosa, né? Isaías 1,19. Se quiseres e me ouvires, você comerá o melhor dessa terra. De cara, aqui já tem duas condições. Primeiro é o querer. Segundo é o ouvir. E aí a gente preocupa em comer o melhor dessa terra, em receber o melhor dessa terra, ter uma casa abençoada, ter um carro abençoado, ter um trabalho abençoado, ter filhos abençoados, família abençoada. E a gente esquece que nós precisamos, primeiro, querer a vontade de Deus na nossa vida, ouvir aquilo que vem de Deus na nossa vida, escutar aquilo que Deus mandou a gente fazer, convergir com a vontade de Deus. E aí sim nós comeremos o melhor dessa terra. Tá vendo? Por que que tantas pessoas ficam frustradas? Porque esquecem de querer convergir, de estar na mesma sintonia, na mesma frequência da vontade de Deus, escutar tudo aquilo que Deus está mandando ela fazer. Olha só para você ver aqui um outro exemplo, né? Que está lá em Provérbios 16:3. Já inicia assim, ó, confie no Senhor em tudo que você vai fazer, todos os seus planos, todos os seus projetos, tudo aquilo que você está idealizando, tudo aquilo que você está construindo, e aí você será bem-sucedido nos seus planos. Os seus planos serão bem-sucedidos. Aquilo que você vai fazer vai ter sucesso. Aquilo que você está construindo, você vai chegar até o final. A sua faculdade, você vai conseguir, formar. O trabalho que você busca, você vai ter a porta aberta. Mas, primeiramente, tem um condicional aqui muito poderoso, que é você confiar, é acreditar, é ter fé que todos os planos que você está construindo são planos que vêm de Deus, são planos que você crê que não é você que está fazendo com a força do seu trabalho, mas é que Deus, Ele está te projetando para realizar esses planos. E por isso você vai ser bem-sucedido. Não tem como a gente não ser bem-sucedido a partir do momento que esse plano vem de Deus. A partir do momento que a gente está confiando que Deus ele já estabeleceu aquilo que nós vamos viver. Por isso que nós precisamos confiar. Tá vendo o condicional aí? Olha o que a palavra de Deus diz lá em Marcos 11:24. Ela fala assim, por isso vos digo que tudo que pedires, orando, credes que o receberá e vai tê-lo. Então olha só, tá aqui um outro condicional. Tudo aquilo que você quiseres, tudo aquilo que você pedir, mas tem um condicional aqui, a gente precisa orar. Orando, estabelecendo uma conexão com Deus, estabelecendo uma intimidade com Deus, nós vamos receber, nós vamos ter aquilo que a gente está orando. Orar de qualquer jeito? Não. Orar com fé. Orar crendo. Fala crer. Orar crendo que receberás e que você vai ter tudo aquilo que você pediu. Então veja, meus irmãos, que aqui eu estou trazendo poucos exemplos de todas as promessas que Deus liberou sobre nossa vida, mas que todas elas têm um condicional. Então assim, Deus tem o melhor para mim? Tem. Deus tem o melhor para você? Amém. Deus também tem. Mas tudo tem um condicional. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então vamos a outro exemplo. Amém? Eu disse essas coisas
para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, lá vem o condicional, né, meus irmãos? Tenham ânimo, porque eu venci o mundo. João 16:33. Quando a gente prega sobre esse versículo, nosso coração se enche de alegria, né? Jesus, ele venceu o mundo. Sabe, a gente vai ter paz. Olha, ele tá liberando uma promessa de paz sobre a nossa vida. É tudo que a gente precisa. Não tem nada melhor, meus irmãos, do que a gente ter paz. A gente trabalhar o dia inteiro e chegar em casa e falar assim, nossa, esse é o lugar que eu gosto de ficar, porque na minha casa eu tenho paz. Você vai trabalhar e lá você fala assim, uau, é um lugar que eu gosto de trabalhar, porque aqui eu também tenho paz para fazer o que eu gosto. Aonde você for, você está em paz. Não tem nada melhor, as coisas fluem melhor. Só que a palavra de Deus te dá uma condição. Contudo, a gente precisa estar animado. Saber que as coisas vão dar certo, que as coisas vão fluir. E não aquelas pessoas que, desanimado, cabisbaixo, tudo para ele tá ruim, nada para ele dar certo, reclama de tudo. Não. Ter bom ânimo é saber que, mesmo em meio à adversidade, vai dar certo. Está fluindo. Deus está abençoando. Eu creio que vai chegar na hora certa, o lugar certo, o momento certo. É isso que Jesus nos ensina. Eu estou citando aqui vários exemplos, meus irmãos, para você realmente entender que existe esse condicional. Olha um outro exemplo da palavra de Deus, lá em Jeremias 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Lá vem o condicional. Te esforça-te, que eu te ajudo e te sustento com a minha destra da minha justiça. Tá vendo, meus irmãos? De novo, te esforça-te. Aqui Deus, ele está falando o seguinte, você não precisa temer, você não precisa ficar apavorado com as situações da vida, você não precisa ficar aflito, ansioso, você não precisa ficar deprimido, que eu vou te ajudar, é eu que vou te sustentar, eu que vou fazer com que você fique de pé. Mas, olha o condicional, te esforça-te. Ó, pra cima, vamos pra cima, postura, firme, eu aguento, eu sou capaz. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. E para finalizar, eu quero trazer a última passagem. Eu espero que você receba, porque essa daqui ela fecha com chave de ouro. Olha só o que ela diz. A palavra de Deus diz o seguinte, portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber e o que vamos vestir. E aí tem uma continuação que todos sabem. E aí fala assim, ó, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus ele está ensinando que não é para a gente preocupar com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida, não o que há de vestir, não o que há de comer, não o que há para nada, com teto, com serviço, mas busquem, lá vem um condicional, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí depois ele vem e fala, e as outras coisas, eu, Jesus, aquele que está falando para você que você não precisa se preocupar com essas coisas, eu vou suprir todas as suas necessidades. E esse condicional é muito maravilhoso, meu irmão, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A gente não ficar, sabe, colocando outras coisas na nossa vida em primeiro lugar e esquecendo o reino de Deus, esquecendo Jesus, esquecendo a obra de Deus. Então, esse é o condicional. Deus tem o melhor para você, mas Ele está falando para você se esforçar, Ele está falando para você ter bom ânimo, Ele está falando para você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Ele está falando para você orar, Ele está falando para você crer, Ele está falando para você, olha, me ouve. Ele está falando para você, tenha coragem, tenha força, que eu vou suprir todas as suas necessidades. Amém, meu irmão?
Então eu espero que essa mensagem ela tenha falado muito no seu coração. E eu gostaria de orar por você, porque talvez você já escutou essa mensagem tantas vezes, mas não parou para poder perceber que a gente precisa fazer a nossa parte. E que a nossa parte ela é fundamental para que as promessas de Deus, sabe, flua, se realize, se transforme, que seja algo extraordinário, sobrenatural na nossa vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, agora eu oro pela vida do meu irmão, da minha irmã. Que essa palavra, meu Pai, possa entrar no coração dele, no coração dela. Que nós possamos entender, meu Pai, que as suas promessas já foram liberadas sobre a nossa vida. Nós já podemos acessar tudo aquilo que o Senhor preparou, que o Senhor liberou. Elas estão aqui, meu Pai. E que nós podemos, sabe, Deus, entender que esse condicional, meu Pai, nós possamos fazer ele acontecer também. Que nós venhamos fazer a nossa parte, meu Pai, para que venha fluir do Senhor cada dia mais a sua vontade sobre nossa vida, que nós venhamos nos esforçar mais, que nós venhamos nos orar mais, que nós venhamos estudar mais a sua palavra, que nós venhamos ter de bom ânimo e principalmente, Senhor, buscar o teu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E crendo, meu Pai, que tudo que está aqui, Pai, ligado nessa terra, está ligado no céu e que nós vamos viver o melhor, meu Pai, mas para a sua vontade. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus abençoe muito sua vida. Uma semana, sabe, extraordinária de vitória, de bênção. E até a próxima mensagem. Um grande abraço. Fala, tripulantes. Eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço.